Verdadeiro ou falso? 3/4 é menor do que 3/6? Para descobrir isso, a gente vai fazer as divisões. 3 dividido por 4 e a gente também vai fazer 3 dividido por 6. 3 dividido para 4, a gente faz assim, 3 dividido para 4. O 3 é menor do que o 4, então a gente vai colocar 0, e um 0 aqui. Agora ficou 30 dividido para 4. Quanto que é 30 dividido para 4, pessoal? 30 dividido para 4 é igual a 7 e restam 2. Só que 2 é menor do que 4, então a gente vai colocar um 0 aqui. E agora fica 20 dividido para 4. 20 dividido para 4 é igual a 5. Então a gente descobriu que 3 dividido para 4 é igual a 0,75. Vamos ver agora quanto que é 3 dividido para 6. 3 dividido para 6. 3 é menor do que 6, então a gente tem que colocar 0, e um 0 aqui. Agora fica 30 dividido para 6. Quanto que é 30 dividido para 6, pessoal? 30 dividido para 6 é igual a 5, porque 5 vezes 6 é igual a 30. E não resta nada. E 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Agora a gente vai observar esses dois números como se fossem centavos, porque fica mais fácil. Aqui é como se fossem 75 centavos e aqui é como se fosse 50 centavos. Qual é maior aqui? 75 centavos é maior do que 50 centavos. E aqui está dizendo que é menor. Então, isso daqui é falso. Para ser verdadeiro nesse caso, deveria estar escrito que é maior. Bora para a próxima. Qual é o dobro do triplo da metade de 20? A gente resolve esse tipo de questão de trás para frente. Então, a gente vai começar aqui pela metade de 20. E a metade de 20 é igual a 20 dividido por 2. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, agora que a gente já sabe isso, a gente ignora essa parte aqui e lê assim, qual é o triplo de 10? O triplo de 10 é a mesma coisa que a gente fazer 3 vezes 10, porque para a gente achar o triplo de alguma coisa, a gente multiplica por 3. 3 vezes 10 é igual a 30. E agora que a gente já sabe isso, a gente pode ignorar essa parte aqui e descobrir qual é o dobro de 30. Então, a gente tem que descobrir agora qual é o dobro de 30. Para a gente descobrir o dobro de alguma coisa, a gente tem que multiplicar essa coisa por 2. Então, 30 vezes 2 é igual a 60. Resposta correta, letra B. Vamos para a próxima. Eduardo comprou 300 figurinhas, deu 10% para Lucas, 60% para Mariana e o resto para Pedro. Quantas figurinhas Pedro ganhou? Então, olha só. Eduardo comprou 300 figurinhas. Então, eu vou escrever aqui para vocês. 300 figurinhas representa 100% das figurinhas que Eduardo comprou. Olha só, 10% ele deu para Lucas. Então, Lucas recebeu 10% das figurinhas. Mariana recebeu 60% das figurinhas. Então, a gente coloca aqui, Mariana recebeu 60% das figurinhas. E o Pedro? O Pedro recebeu o resto. Então, Pedro recebeu quantos por cento das figurinhas? Olha só, se Mariana tinha 60% e Lucas 10%, eles dois já tinham 70%. E 70% para chegar em 100%, restam 30%. Então, Pedro recebeu 30%. Percebam, 30 mais 60 é igual a 90. E 90 mais 10 é igual a 100%. Agora, a gente precisa descobrir quantas figurinhas representam 30% das figurinhas. E não é a letra A, pessoal. Percebam que 30 é diferente de 30%, hein? Não caiam nessa pegadinha. Para a gente descobrir isso, a gente vai fazer de novo aqui, uma regra de 3. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Desse lado aqui, a gente vai colocar as figurinhas
Então, aqui vão ficar as figurinhas e desse lado aqui a gente vai colocar a porcentagem. Então, Eduardo comprou 300 figurinhas. Então, 300 figurinhas representam 100% das figurinhas. E Pedro recebeu 30% das figurinhas. E esses 30% representam quantas figurinhas? A gente não sabe, então vai ser x. Agora a gente multiplica cruzado. 100 vezes x é igual a 100x e 300 vezes 30 é igual a 9.000 figurinhas. X é igual a 9.000 dividido por 100, porque como o 100 estava multiplicando, ele vem para esse lado dividindo. Agora que a gente tem 9.000 dividido por 100, a gente pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E 90 dividido para 1 é igual a 90 figurinhas. Sendo assim, a gente descobriu que Pedro recebeu 90 figurinhas. Resposta correta, letra B. Vamos para a próxima questão. O dobro da idade de Ana mais 8 é igual a 26. Quantos anos Ana tem? Olha, para a gente achar o dobro de alguma coisa, a gente multiplica por 2. Então, 2 vezes Ana, a gente vai encontrar o dobro da idade de Ana. Só que aqui está dizendo que mais 8 é igual a 26. Então, a gente coloca mais 8 é igual a 26. Percebam aqui que a gente tem o sinal de igual. E lembrem sempre que o sinal de igual funciona como um muro. E quando a gente passa as coisas de lado desse muro, a gente troca o sinal. Então, esse mais 8 vai vir para o lado de cá como menos 8. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes Ana é igual a 26 menos 8. 2 vezes Ana é igual a 18. E esse 2 aqui está multiplicando o Ana. Então, ele vem para esse lado aqui, dividindo 18. Então, fica Ana é igual a 18 dividido por 2. Então, a gente descobre que Ana é igual a 9, porque 18 dividido por 2 é igual a 9. Sendo assim, a gente descobriu que a Ana tem 9 anos. Resposta correta, letra C. Vamos para a próxima questão. Isso daqui significa 2/5. E a gente tem que achar qual fração é equivalente a 2/5. Percebam que 2 dividido para 5 não dá 2,5. E também não dá 25. Então, a gente tem que descobrir qual fração é equivalente a 2/5. Se é 10 sobre 25 ou se é 15 sobre 20. Vamos descobrir aqui, então, qual que é a nossa fração equivalente a 2/5. Vamos colocar aqui, ó, 2 e o 5. Então, a gente tem que multiplicar por um número em cima e por um número embaixo. E esses dois números precisam ser iguais. Percebam um detalhe muito importante aqui, pessoal. Olha só, se a gente multiplicar 2 por 5, a gente chega no número 10. Se a gente multiplicar 2 por 7, a gente chega no número 14. E se a gente multiplicar 2 por 8, a gente chega no número 16. Percebam que a gente não tem como chegar no número 15 multiplicando o 2. Então, a gente sabe que a gente tem que chegar no número 10. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. E se a gente multiplicou por 5 em cima, a gente tem que multiplicar por 5 embaixo. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a fração equivalente a 2/5 é 10 sobre 25. Resposta correta, letra B.